servidor. Dando continuidade aqui na competência 2, nós vamos agora saber que qualidades eu devo utilizar num texto oficial. Ou seja, um texto oficial ele deve ser pautado em algumas qualidades. O texto, para ser reconhecido como um documento ou comunicação oficial, ele deve conter algumas qualidades. Mas antes de tudo, e aí retomando até a nossa competência anterior, vamos definir o que é redação oficial. Nós falamos dos processos de comunicação, falamos de emissor, receptor, canal, mensagem, contato, né? E dentro desses elementos, eu foquei no emissor e no destinatário. E falei que o emissor, ele sempre vai ser a administração pública. Então, a redação oficial é a maneira pela qual a administração pública emite ou redige comunicações ou documentos oficiais. Porque eu tenho tanto comunicações, por exemplo, como um ofício ou uma comunicação interna, a famosa CI, eu posso ter um documento formal, como relatório, etc. Então, a maneira pela qual a administração pública ela redige ou emite os documentos oficiais, ela é chamada de redação oficial. E essa redação oficial, esse texto oficial, ele tem algumas qualidades. Quais são as qualidades que ele deve ter? Clareza, coesão, concisão, correção gramatical, porque a redação oficial não pode ser coloquial, a formalidade e a uniformidade, além da impessoalidade, certo? Então vamos falar de cada uma dessas qualidades. A primeira qualidade que nós vamos falar é a formalidade junto com a uniformidade. Quando a gente fala de formalidade, a gente não deve só pensar no esse pronome de tratamento é adequado ou não. Não. Formalidade é a civilidade, é a forma educada de falar. Você não vai chegar e pedir férias para o seu chefe com a língua coloquial. E aí, patrão, desenrola as férias aí. Não vai chegar assim. Também não vai chegar no encontro de amigos e falar de uma forma bem formal. Sentar-me agora para conversar com vocês. Então, esse uso, né, lá na redação oficial, ele tem que ser formal, ou seja, polido, educado. E tem que ser uniforme. Eu tenho que escolher tempos verbais, eu tenho que escolher que tipo de registro ou que tipo de palavras eu vou utilizar. Então, nós precisamos ser formais e uniformes. Não é? Por exemplo, eu não posso fazer feito uma música de Chico Buarque, dizer agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. Como pode agora eu era? Então não dá, eu tenho que ser uniforme no tempo, não é? E também formal. Outra característica, e aí vem até da Constituição Federal, no artigo 37, é a impessoalidade. Ou seja, quando nós vamos redigir um documento oficial, devemos pensar, quem está redigindo? Sou eu ou a administração pública? Claro que é a administração pública. E, pensando nisso, eu devo ser impessoal. Como é que a gente garante essa impessoalidade? Na maioria das vezes, utilizando a primeira pessoa do plural, o nós, ou a terceira pessoa do singular ou do plural. Mas geralmente a gente usa a primeira pessoa do plural. Ou seja, quando eu vou iniciar, por exemplo, um ofício, eu posso iniciar de uma forma simples e direta. Solicitamos alguma coisa, comunicamos alguma coisa. Então eu tenho sempre que ser impessoal, porque quem está assinando tudo ali, todo o texto está em nome do serviço público. Então, eu tenho que usar a impessoalidade. Ou seja, ser impessoal é uma característica até do servidor público, não só do texto oficial. Além de tudo, eu tenho que ter clareza. E clareza não é somente você dizer, eu escrevi do jeito que era certo e a pessoa que não entendeu. A pessoa não entendeu. Mas não é isso. A clareza, ela se trata do que é facilmente inteligível, facilmente interpretado, não é? Luiz Fernando Veríssimo diz assim, escrever claro não é certo, mas é claro, certo? Então essa reflexão traz o quê? Traz a clareza, ou seja, principalmente hoje em dia que a gente tá escrevendo muito com e-mails, a gente tem a mania de escrever e depois clicar em enviar, e aí a mensagem a gente não leu. Então, qual é a dica para ser mais claro? Sempre ler o próprio texto. Ler até 2 vezes.
Eu lembro que uma vez uma pessoa publicou, estava assistindo o Netflix, aí publicou lá, vendo o filme tal. O primeiro comentário foi, quanto é o filme? Porque ele não foi claro, ele utilizou um verbo, poderia ter utilizado o verbo assistir, por exemplo. Então, a clareza, ela economiza tempo, ela economiza até dinheiro. Então, é uma característica do texto oficial, a clareza. Outra característica, e aí eu vou mais além, não só do texto oficial, mas de qualquer texto, é a coesão. Assim como a clareza, que a gente chama no texto normal de coerência, eu tenho que ter um texto coeso. Ou seja, o texto ele tem que ser bem amarrado, não só entre as palavras, mas também entre os parágrafos. O parágrafo que eu falei em cima, ele deve ser puxado pelo de baixo, o de baixo é puxando de cima e por aí vai. Você vai sempre colocando uma ideia para o parágrafo e vai utilizando, por exemplo, um primeiramente, consequentemente, entre parágrafos e entre as palavras um pois, um mais, um porém. Geralmente você utiliza para a coesão as conjunções, que é uma classe utilizada, uma classe estudada na morfologia, na gramática. Outro elemento, outra qualidade bastante utilizada e bastante elogiada no texto oficial é a concisão. É o poder de você falar com menos palavras um máximo de conteúdo. Afinal de contas, tempo é dinheiro, tempo é precioso. No serviço público mais ainda. Tanto é que a gente utiliza mais e-mail porque ele é mais rápido, não é? E aí o Albert Einstein tem uma frase maravilhosa, que ele diz assim, tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Ou seja, ele quer dizer aí que com menos palavras eu devo colocar um máximo de conteúdo. E eu eliminando algumas palavras no texto, eu chego a isso. Às vezes a gente valoriza demais, né? Às vezes é só para o famoso encher linguiça, mas não deve ser assim, porque tempo é precioso no serviço público. Então devemos ter a característica chamada de concisão, ou seja, menos aí é mais. Né? Então, você tendo essas qualidades no texto oficial, você consegue ter uma comunicação efetiva, não é? Uma comunicação que vai chegar correta no destinatário, ou seja, na pessoa com quem você quer falar. Seja por ofício, seja pela comunicação interna, seja por e-mail, ela vai chegar com qualidade.